Na última parte do nosso vídeo de aula, nós vamos estudar o gráfico da função quadrática. Então, vamos aprender aqui como traçar o gráfico da nossa função quadrática. A nossa função quadrática, então, ela basicamente, nós vamos utilizar esses pontos que estão colocados aqui e a ideia do eixo de simetria. Então, eu vou ter o quê? Esse ponto x1 e x2, né? Lembrando que são as nossas raízes, então eu vou utilizar as raízes. Depois nós vamos ter também o ponto C, coeficiente C, o coeficiente da nossa função quadrática. E por fim também vamos utilizar aqui o vértice, que acabamos de estudar, né? Então esses são os pontos que nós vamos precisar para calcular, para desenhar a nossa função quadrática. E ela vai ter esse eixo de simetria aqui. Então esse eixo de simetria, por exemplo, ele faz com que o que acontece do lado esquerdo desse eixo vai acontecer exatamente igual do lado direito. Então um ponto, por exemplo, está localizado aqui, e aqui eles têm a mesma distância do eixo de simetria. Então, a gente pode usar também essa ideia do eixo de simetria para poder desenhar, traçar o nosso gráfico, esboçar o nosso gráfico. E aí, então, ou seja, se eu tiver um x de A, né, aqui, ele vai produzir uma f de x de A. Se eu pegar um x de B que está à direita, esse x de A está à esquerda, agora eu pego um outro valor de x que está à direita do meu eixo de simetria, a mesma distância que ele estava à esquerda, ele vai produzir o mesmo valor. Então, ela produz, nós vamos ter que o f de xa igual a f de x. Então, dessa forma, o eixo de simetria vai auxiliar a gente a traçar o nosso gráfico. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui de como que vai ficar o nosso gráfico. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos calcular as raízes, né? Então, nós temos aqui a nossa função quadrática, x ao quadrado menos 4x mais 3. Aqui a gente pode tentar por soma de produto, né? Então eu vou ter o seguinte, eu sei que o produto é 3 e a soma é igual a menos 4, ou seja, vai ser igual a 4. Dois números que multiplicados dão 3. Os números que vão dar aqui, 1 e 3, né? Inteiros de maneira direta. 1 e 3. E se eu somar 1 e 3, se eu fizer 1 mais 3, vai dar igual a 4. Então, aqui estão as raízes da nossa função quadrática. Já calculamos ela. x1 vai ser 1, x2 vai ser 3. Então, feito isso, eu vou marcar esses pontos no meu gráfico. Ó. Vou marcar lá no eixo x, x1 e x2. Marcado eles, o próximo que nós vamos precisar calcular é o vértice. Bom, como é que vamos calcular o vértice? A gente sabe que o x do vértice é menos b sobre 2a, né? Então, o x do vértice vai ser igual a menos. O nosso b aqui nesse caso vai valer menos 4, então, menos 4 sobre 2a. Nosso a vale 1. Então, vai ficar 4 sobre 2, que vai ser igual a 2. O x do vértice é 2, então isso aqui é o x do vértice. O y do vértice eu posso fazer o seguinte, ó, posso pegar e calcular a f de 2. Quando eu calcular a f de 2, eu vou ter como resultado o y do vértice. 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Aqui a f de 2 vai ser igual a 4, menos 8 mais 3. 4 mais 3, 7, menos 8, nós vamos ter menos 1, né? Então, o y do vértice vai ser igual a menos 1. As coordenadas do nosso vértice serão 2 e menos 1. Então, vamos marcar o ponto 2 e menos 1, que será o nosso vértice, 2 por x, e aqui seria
o menos 1 para o... Então aqui está o nosso vértice. Outro ponto que eu vou utilizar é o ponto C, né? Exatamente aqui já está aqui, a gente não precisa fazer nenhuma conta, e vou simplesmente marcar ele sobre o eixo Y. Então, que é o nosso C. Veja que a gente já tem uma noção aqui de como vai ficar. Ó. Aqui nós teríamos uma ideia do eixo de simetria da nossa parábola. Perceba, ó, se eu pegar o eixo aqui onde está o 3, eu vou ter que ter duas casinhas para cá. Então seria aqui, seria a mesma distância. E assim nós já temos como desenhar a nossa parábola. Então vamos fazer isso, desenhar a nossa parábola. Ela ficaria mais ou menos assim. Ela vai passar pelo menos 3, vai vir até 1, passa pelo vértice e sobe novamente. Então, isso aqui seria mais ou menos o gráfico da nossa parábola, né? Ela vai ter a concavidade voltada para cima, porque nós temos o A maior que zero. Então, se eu tenho o A maior que zero, a gente sabe que a concavidade dela é voltada para cima. Nesse caso, nosso vértice é um ponto de mínimo e está desenhado, esboçado o gráfico. Então, para esboçar o gráfico, vértice, as raízes e o ponto onde ela corta o eixo Y, que vai ser o nosso C. Então, vamos fazer mais um exemplo. Vamos utilizar essa função, menos x ao quadrado menos 4x. Bom, quero saber as raízes, né? Aqui nós temos uma equação incompleta. Se eu quero saber as raízes, eu posso simplesmente pegar e igualar a zero aqui. Menos 4x igual a zero. Então, a gente bota em evidência o x, nós vamos ter menos x menos 4, que vai ser igual a zero. Então, aqui a gente vai ter que uma raiz vai ser zero e a outra vai ser igual a zero. Ou seja, a gente vai chegar que x é igual a menos 4. Né? Então, vamos ter uma raiz x1 como sendo zero e x2 como sendo menos 4. Bom, calculei as raízes. Vamos traçar aqui, vamos colocar o eixo do nosso gráfico. Traçado o eixo do nosso gráfico, agora a gente pode marcar a raiz aqui no nosso gráfico. Nós temos o eixo x, temos o eixo y. Então, 0 é uma raiz e menos 4 é a outra. Então, 1, 2, 3, 4, então vamos ter menos 4 é a outra raiz. Bom, agora eu vou achar o vértice dela, né? Onde é que vai estar o vértice dessa nossa equação, essa função quadrática, o vértice da nossa parábola? Então, eu sei que o x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Bom, b a gente sabe que é menos 4. Vai ficar menos 4 sobre 2a. Duas vezes, e aqui o nosso a ele é menos 1. Então, nós vamos ter que o x do vértice vai ser igual menos com menos mais 4 sobre menos 2, nós vamos ter igual a menos 2. Então, o x do vértice vai estar localizado aqui em cima do menos 2. Então, aqui está calculado o x do vértice, que vai ser igual a menos 2. Agora, resta calcular o y do vértice. Vamos calcular ele aqui. Eu sei que o y do vértice vai ser igual a menos delta sobre 4a. Bom, vamos calcular delta. Delta é b ao quadrado, então vai ser menos 4 ao quadrado vezes o a vezes o c, que é zero, né? Então nós vamos ter que delta vai ser igual a 16. Bom,
Então, vou ter aqui que y do vértice vai ser igual a menos 16 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Então, o y do vértice vai ser igual a menos 16 sobre menos 4. Então, menos com menos vai dar mais. 16 dividido por 4, 4. Aqui está o y do vértice. Então, a gente viu aqui que o nosso vértice vai ser igual a menos 2 e 4. Então, menos 2 para o x e 4 para o y. Vamos traçar aqui. Aqui está o nosso vértice. Perceba que essa parábola já está começando a ficar com uma forma de ter a concavidade para baixo, né? A concavidade vai ficar para baixo. Agora, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode traçar o C, né? E, coincidentemente, o C ele vai estar aqui, ó. Ele é 0. Então, a gente pode traçar essa nossa parábola. Vou desenhar ela aqui. Ela faria mais ou menos isso daqui. Vamos ver aqui de baixo. Passaria pelo menos 4. Chegaria até o vértice. E a volta. Tá. Essa aqui seria a nossa parábola. Só preciso, então, para desenhar o gráfico da função quadrática. De novo, as raízes. Preciso das raízes do vértice e do C. Nesse caso aqui a gente não tinha que ele era 0, mas aí está desenhado o gráfico da nossa função quadrática. E aí, relembrando um pouquinho aqui como vai ficar essa relação que a gente vai ter entre concavidade, a raiz, o delta e o gráfico. Perceba o seguinte, quando o delta é maior que 0, aí nós vamos lá que nós vamos ter duas raízes reais, né, e distintas. Isso implica que ele vai cortar duas vezes o eixo x. Delta igual a 0 significa que ele só vai encostar no nosso eixo x e os demais valores vão estar todos acima, quando eu tenho o a maior que 0, ou todos abaixo, quando o a for menor do que 0. E quando o delta for menor que 0, ela não vai tocar o eixo x. Essa parábola não toca o eixo x, ela está totalmente acima quando temos o a positivo ou totalmente abaixo quando temos o a negativo. Então, finalizando essa parte dos gráficos, no próximo vídeo vamos fazer alguns exercícios para fixar um pouco mais esse conteúdo.